A gente vai falar de saúde ainda, porque na Semana de Combate ao Câncer, um bom motivo para comemorar. Um pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia criou um novo tipo de exame que mostra o tumor na próstata em até 3 horas. Um aliado e tanto na hora do diagnóstico. Há 10 anos, Dona Geralda está curada de um câncer de mama. A doença foi descoberta em 2007. Foi um ano de tratamento com sessões de químio e radioterapia até a cirurgia de retirada do tumor. O médico sentiu um caroço. Aí eu fiz a ultrassom e realmente deu lá, e já com aquela classificação já de maligna, provavelmente, né? Aí eu fiz a punção. E logo depois veio o diagnóstico. Eu encarei de frente, tive apoio da minha família, do meu marido, meus filhos, irmãos, então assim, e a gente conseguiu superar. O câncer de mama é um dos 3 tipos da doença que mais atingem a população. Câncer de pele, né? A gente mora num país tropical, exposição excessiva ao sol. Câncer de pele é o mais comum tanto no homem quanto na mulher, né? Após o câncer de pele, no homem o câncer de próstata e na mulher o câncer de mama. Então esses são os tumores mais frequentes na nossa sociedade. E o diagnóstico do câncer de próstata acaba de ganhar mais um aliado, graças a este pesquisador. Foram 11 anos de estudos até que o novo exame ficasse pronto. Este último exame veio a sanar um grande problema mundial, porque não existe um marcador que faça a separação de que é câncer da hiperplasia e da prostatite, que é uma infecção na próstata. Esse exame faz? Ele faz, porque ele discrimina perfeitamente o câncer. O pesquisador diz que o exame foi testado em 150 homens no Brasil e nos Estados Unidos e apresentou resultados satisfatórios. O diagnóstico é feito a partir de uma amostra de sangue. É que os tumores liberam partículas de DNA na corrente sanguínea, o que ajuda a diagnosticar o câncer no estágio inicial. Os pesquisadores colocam o material em uma centrífuga para separar as células brancas das vermelhas. As brancas são examinadas nesta outra máquina, chamada de cilômetro de fluxo. O diagnóstico sai em menos de 3 horas. Ela analisa até 50 mil células de uma única vez e apresenta um gráfico de diagnóstico. Neste, o paciente está sadio e neste outro, tem câncer de próstata. Este paciente aqui que está com uma cor diferente do verde, porque todos aqui que estão com cores diferentes do verde são suspeitas de câncer de próstata. Todos esses coloridos aqui foram confirmados. Este de marrom aqui, cor vinho, ele foi diagnosticado com provável metástase porque ele apresentava nódulos ósseos, embora não tinha aparentemente nada na próstata. Então, o que aconteceu? A gente fez a análise no sangue periférico e descobriu que ele não tinha tumor. Na verdade, ele não tinha absolutamente nada. Era uma doença chamada síndrome de Page. Então, quer dizer, não era câncer e a pessoa evitou passar por um procedimento cirúrgico com radioterapia, com bloqueio de hormônio, sem ter uma necessidade. Então, o exame acabou salvando uma vida aqui de um procedimento desnecessário. O teste é diferente do já conhecido PSA, que leva mais tempo para ficar pronto e não é tão seguro para fechar um diagnóstico de câncer de próstata. Este novo exame pode ser mais barato. Além disso, se o resultado der positivo, segundo o pesquisador, dispensa a biópsia, que é uma pequena cirurgia. Não vai dispensar o toque digital retal, porque ele é importante, ele vai continuar sendo importante na avaliação clínica do paciente, mas ele vai fazer um diagnóstico precoce e vai poder curar com 99% a 100% de chance. Vai eliminar muitas das biópsias desnecessárias. O registro internacional de patente do novo exame já foi feito e um laboratório dos Estados Unidos vai começar a usá-lo a partir de janeiro do ano que vem. O registro no Brasil deve demorar um pouco mais. Nós temos alguns processos burocráticos. Primeiro passa pelo sistema de patenteamento para proteção e que está em fase de patenteamento internacional. A segunda fase passa pela Anvisa e pelo CONITEC, que é um Conselho Nacional de Avaliação de Tecnologias, que nós associamos com 2 marcadores já em uso para facilitar a aplicação da nossa tecnologia. E isso vai facilitar a implantação em 1 ano, provavelmente nos Estados Unidos, e vai
vai correr junto com a implantação no mercado brasileiro. O número de casos de cânceres cresce pelo mundo. Ele está relacionado a hábitos de vida pouco saudáveis, como má alimentação e falta de atividade física. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só no Brasil, neste ano, serão diagnosticados novos 600 mil casos da doença. E tecnologias como esta vão ajudar e muito para a prevenção e a cura da doença. Esse é o futuro da oncologia. E essa é uma expectativa grande que a gente, como oncologista, a gente tem. E é uma matemática que avança. 2018 vai acabar com pelo menos 18 milhões de pessoas com câncer. Essa é uma semana de alerta, viu? E claro que o Manhã Total quis conversar sobre esse assunto e eu estou recebendo aqui o oncologista, o Dr. Rodolfo Gadir. Rodolfo, obrigada por ter vindo. Obrigado. A gente estava prestando atenção aqui nessa reportagem, nesse avanço, que essa pesquisa que durou, que você me falou, pelo menos uns 20 anos, não foi isso? Você vê que é uma questão de dedicação, né? Você vê que pesquisadores dedicam quase que uma vida inteira focado num estudo especificamente para trazer um grande benefício, né? Que é descobrir, sempre tentar descobrir o câncer numa fase mais inicial, que é onde a gente cura mais. Exatamente. E o Dr. Rodolfo estava me contando aqui, porque a gente vai falar mais uma vez o quanto, né, os hábitos de vida têm essa relação com o câncer. E você me disse que nós temos um dado novo, porque a gente sempre fala que o cigarro está ali na ponta da lista, cigarro é né? sempre o malvado. Exatamente. É porque também ele é um fator de risco modificável. A gente fuma porque quer e sabe de todos os riscos. Mas um outro fator que é também modificável é melhorar os hábitos alimentares. Igual eu tinha falado ali na reportagem anterior, os hábitos alimentares hoje, ele passou já, em questão estatística, se a gente for pensar bem, 65% de todas as causas de cânceres, né, ou tumores malignos, são causados por cigarro e alimentação. E a gente observa que a alimentação tem causado mais prejuízo, uma má alimentação, do que o próprio cigarro. Porque o cigarro tem muita campanha pelo mal que faz. Exatamente. E a tendência é diminuir, apesar que tem um estudo recente que aumentou um pouco o número de jovens, aumentou de novo o número de jovens fumando. Mas na população geral, o número de adultos fumantes tem caído. Só que a alimentação a gente não tem escorregado ainda. A gente tem dado dicas, mas ainda precisa melhorar um bocadinho mais, né? Sempre. A gente trouxe uns números para o Dr. Rodolfo nos ajudar aqui, para a gente saber como é que esse panorama do câncer, o que a gente pode fazer justamente para poder lidar com ele. Deixe-me ver, a gente tem, olha, 30% das mortes causadas poderiam ser evitadas. É o que a gente comentou aqui, né? Porque a maioria dos fatores principais assim, de risco que pode vir a desenvolver um câncer são maus hábitos de vidas e eles podem ser evitados. O problema é que é muito fácil a gente, até pra gente mesmo, num dia a dia dessa vida corrida, louca, agitada, nossa, né? Falar é fácil, só que ter a disciplina, né, de começar a melhorar a alimentação, diminuir a gordura saturada animal, diminuir industrializados, embutidos, enlatados, fazer atividade física 150 minutos por semana, no mínimo, de intensidade leve a moderada. Se você faz uma intensidade mais alta, né, de atividade física, você pode fazer 75 minutos por semana. Não é difícil, você pensar 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Não dou conta, não tenho tempo, não tenho dinheiro para pagar um personal trainer, ir para uma academia. Vá para o seu trabalho e desça um ponto antes. Vá andando a pé. Procure dar preferência a escadas, ao invés de usar o elevador, ficar na fila do elevador, esperando, reclamando, vai e sobe de escada. Faça esse movimento e comece hoje. A gente sempre tem que também estar pensando assim, porque você viu que a gente vem, fala, conversa fala na televisão, fala no rádio, muita gente escuta a informação e sempre procrastina, olha e fala, amanhã eu vou fazer. Não, já começa hoje. Começa agora, né? Agora, pensa, já organiza em casa, você que está em casa vendo. Então, hoje à tarde, eu vou começar, vou dar uma volta no quarteirão e vou melhorar um pouquinho a minha dieta. E vou começar a pensar em parar de fumar. Você vê que a mudança, ela começa de uma mudança de uma chave. Assim, né? No estalar de dedos. Ali naquela nossa estatística, tem ali 18 milhões, né? Pouco mais de 18 milhões de casos de câncer notificados em 2018. É alto? É alto porque você vê que a incidência, ela continua sempre crescendo, porque hoje somos 7 bilhões e quase 700 milhões de habitantes, 7 bilhões e 600 e alguma coisa. Então, a população aumenta. Exatamente. Então, nasce mais do que morre. E a gente envelhece. Então, o envelhecimento é um fator de risco de uma coisa, esse é não evitável.
Envelheceu, a célula pode entrar em processos degenerativos, porque o que é o câncer em si? O câncer ele não vem de uma hora para outra, nunca. E ele sempre vem de uma coisa normal. É uma alteração genética acumulada de uma célula normal. E às vezes dura vários anos para ela ir adquirindo e acumulando várias mutações para depois se transformar no câncer. Então é um processo crônico, de cronos, de tempo. De tempo, né? Então a gente, do mesmo jeito, então, interessante isso, porque para a gente adoecer de doenças crônicas graves, degenerativas, e isso eu falo também doenças cardiovasculares, que é a que mais mata no mundo hoje. E o câncer é a segunda causa que mais mata no mundo hoje, passando causas externas. E quanto mais melhorar as notificações, a gente vai ver que ela vai consolidar mesmo, no mundo e no Brasil. O câncer já é a segunda causa, doenças cardiovasculares são disparadas na frente. Só que todos são relacionados a mau hábito de vida e ao envelhecimento, vamos dizer, do sistema circulatório e das células. Então a idade é um fator de risco, não tem como. E a má alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Você vê que se a gente somar isso tudo, o que sobra mesmo para aquela coisa genética que fala não tem como evitar, porque isso já vem no meu gene, é 15%, 20% no máximo. Você vê que o resto, se a gente for bem criterioso, a gente está indo atrás. Está tendo um comportamento disciplinado e quanto mais para adoecer. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente tem que ter um comportamento disciplinado para não adoecer. E está nas nossas mãos, né? A gente fez também, com dados do INCA, se não me engano, um ranking dos tipos de câncer, né, que são mais comuns no Brasil. A gente tem o de pele, aliás, nesse sábado tem o mutirão, a gente vai falar aqui no Manhã Total, próstata, mama, de cólon e reto, câncer de pulmão e de estômago. Esses são os que mais afetam os brasileiros, Rodolfo. Sim, essa é uma discussão porque são os cânceres assim, que a gente tem que tomar mais cuidado, que é o que podem desenvolver, a metástase, porque a gente fala, tem o tumor benigno e o maligno. Tumor maligno é câncer. O câncer é um crescimento desordenado, uma mutação que vai tornar aquela célula agressiva, ela vai invadir o redor e soltar a metástase, que a gente fala. E isso pode causar o óbito. O tumor benigno, ele tem um crescimento também da célula, só que ele é mais organizado e ele respeita ali os limites. O maligno que a gente tem o medo são as doenças mais sistêmicas. Você vê que fala da ordem, né? Próstata em homens, mama em mulheres, depois vem pulmão, que é o mais letal de todos. Certo? Depois colo e o trato gastrointestinal, depois vem gastro em homem e colo de útero em mulheres. Tem o tumor de pele não melanoma, que é o primeiro disparado também de todos, é o de maior estatística, só que esse a gente não dá tanta importância, apesar de ser um câncer, porque ele é muito curável. É aquele que, eu tinha uma mancha aqui na orelha, ou na ponta do nariz, ou na testa, ou na área do colarinho, são áreas expostas ao sol, que muitas vezes foi no médico, tirou e o médico olhou e falou, foi um câncer, só que está tudo bem, esse você não vai ter problema. Que é o que a gente fala do espino celular e o baso celular. São os tumores de pele. E existe um outro que é mais raro, que é o melanoma, esse é mais agressivo. Por falar nisso, tem a Janaína Pacheco, está aqui com a gente. Janaína, obrigada pela sua participação. Mônica, pergunta para o Dr. Rodolfo sobre melanoma na unha. É um câncer também na unha? Algo que fala... Porque o melanoma é um tumor, a gente fala de pele, mas ele é de uma célula específica que ela está mais na pele, que é o melanócito. É um tipo específico de célula que produz a melanina, que faz essa proteção à exposição solar, que dá a cor da pele. Só que ele pode estar nos anexos, em unha, assim, no couro cabeludo, a gente fala na parte do pé, tem até outras regiões mais disseminadas. É um tumor que ele é mais agressivo, o tumor que está lá na pele, só que ele tem um comportamento muito mais rápido na disseminação e mortal. Por quê? Porque ele dá a metástase para pulmão, para o fígado, para o cérebro, para o osso, e isso já causa uma dificuldade maior para se tratar. E aí há um novo jeito, falando já em parte de tratamento, está tendo uma mudança do jeito de fazer oncologia. E eu acredito que não em longo prazo, porque hoje é uma realidade muito grande hoje no nosso dia a dia. Infelizmente não é a realidade do SUS, porque são tratamentos ainda de alto custo, mas viu-se que há anos, 20, 30 anos, tentando tratar essas neoplasias tão agressivas, usando a quimioterapia clássica, o antineoplásico clássico, que joga o remédio. Muitos pacientes falam, né? Vai tentar matar o câncer, mas mata as células sadias, as células saudáveis.
E a gente viu que o tumor, ele vai adquirindo mecanismos de resistência a esses tratamentos, às vezes de maneira rápida, e aí chega um momento em que a gente tem que usar uma medicação que, sim, vai estar fazendo mais mal ao paciente, às células dele, do que combatendo o próprio tumor. Esse é o que é o desafio. A gente chega sempre nesse desbalanço entre não conseguir combater o câncer de uma maneira tão objetiva e a gente está prejudicando o paciente. Aí o que viu? Vamos estimular e ensinar ou novamente pôr o sistema imunológico do próprio paciente para reaprender a combater aquele tumor. Porque numa fase inicial ele sabia que aquele tumor, se deixasse passar batido e crescer, ia fazer mal. Só que tem uma conversa entre o câncer e as células de defesa do nosso sistema imunológico, que o câncer ele conversa e fala, calma, não precisa me atacar, que eu vou ficar só aqui. Ele engana o sistema imunológico e deixa ele mais adormecido. Aí hoje tem um tipo de tratamento que se fala que é a imunoterapia, a gente que ela vai reestimular ou tirar o freio desse sistema imunológico para ele ir lá e voltar a combater o tumor. E melanoma é um dos principais cânceres nesse tipo de tratamento, com bons resultados. Muito bem. Deixa eu trazer algumas perguntas que estão chegando aqui para o Dr. Rodolfo. Mônica, Mara de Uberlândia. Meu sogro fez uma biópsia e detectou adenocarcinoma em 30% de umas 6 amostras. É necessário cirurgia? O que é isso, adenocarcinoma? Adenocarcinoma aí são classificações histológicas, tumores de revestimento, principalmente glandulares, por isso que chama adenocarcinoma. Carcinoma é o que define a neoplasia maligna. Então, só essa informação, um adenocarcinoma, tem vários locais que pode estar vindo esse tumor. Às vezes ele pode ter feito uma biópsia, tipo do fígado, não falou de onde que foi, mas do fígado, e que o tumor primário a gente ainda nem sabe de onde que veio. Um exemplo é muito comum um adenocarcinoma do pulmão, que é onde ele nasceu, e a gente descobrir só a metástase no fígado. E se a gente descobrir que veio do pulmão, mesmo tratando as metástases às vezes, do fígado, do osso, é sempre o tumor originário. A gente vai sempre tratar com medicações específicas para câncer de pulmão. Entendi. Mesmo que ele esteja espalhado. Então, para a Mara, né, tem que primeiro fazer alguns exames para saber onde tem mais esse tipo de tumor, aonde fez a biópsia, e fazer um exame que chama imunohistoquímica, que usa esse mesmo fragmento dessa biópsia e joga alguns corantes com anticorpos para marcar algumas proteínas específicas para saber diferenciar se está vindo do estômago, do intestino, do pulmão, do reto, do pâncreas. Você vê o tanto que é delicado. A gente tem que saber a origem primária daquele tumor. Muito bem. É o Dr. Rodolfo Gadia, oncologista, com a gente aqui hoje, né? Trazendo mais esse alerta para que a gente fique atento e para que a gente lute contra essa doença. Claro que ele vai voltar mais com a gente aqui hoje, durante o ano novo que está chegando. E essa questão da gente mudar mesmo, né? Mudar hoje, mudar agora, não deixar para amanhã, não. Porque prevenir é muito mais importante, muito mais efetivo até do que tratar. Exatamente. Principalmente o câncer, uma doença aí difícil e que ainda remonta, né, um estigma, o medo de sofrer, exatamente, lutar e depois padecer. Então, tentar mudar os hábitos de vida, essa é a informação que fica, principalmente no Dia Mundial, ou na realidade é o nacional. 27 de setembro, ontem foi o Dia Nacional de novembro, Combate. Né? De novembro, o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Isso é muito importante, conscientizar dessa doença que é curável. Exatamente. E não ter mais medo de enfrentá-la, né? Ter mais força. Obrigada, Rodolfo. Obrigado a você. Viu? Sempre muito bom te receber aqui. Uma boa semana para você. Viu?